Proteção contra riscos de choques. Equipamentos elétricos são geralmente projetados para minimizar riscos elétricos. Isto é normalmente feito através de uso de guardas e barreiras, aterramento em caso de equipamentos, uso de isolação apropriada, instalação de dispositivos de proteção elétrica. Entretanto, os riscos não podem ser totalmente eliminados. Você pode ter que abrir um invólucro, substituir equipamento ou mesmo realizar testes em equipamento vivo. Para protegê-lo desses riscos, muitos regulamentos têm sido desenvolvidos que incluem práticas de trabalho seguro para trabalhar em equipamento elétrico. Uma prática que nesse trabalho é chamada bloqueio e etiquetagem. Este é usado para garantir que a máquina ou o equipamento seja parada, isolada de toda a potencialidade de fontes de riscos de energia e bloqueada antes que o trabalho possa começar. Veja exemplo na figura 4, ok? Então, nós temos aqui um exemplo, certo? De bloqueio e etiquetagem, ok? Então, além de desligar, coloca-se uma etiqueta, né? Pedindo para não ligar, né? Do not operate, ou não ligue, ou em português, não ligue. Continuando, princípios de bloqueio e etiquetagem. Quando o equipamento é para ser isolado e bloqueado, você precisa seguir os princípios de bloqueio e etiquetagem reconhecidos, incluindo pré-plano para o bloqueio, identificando todas as fontes de energia, elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, química, térmica ou outra energia. Onde bloquear é complexo, uma sequência escrita na forma checklist deve ser preparada para acesso ao equipamento, bloqueio, etiquetagem, espaço livre, liberação e inicialização. Todos os trabalhadores afetados pelo bloqueio devem ser notificados. O equipamento deve ser isolado da fonte de energia, desconectando ou bloqueando a fonte de energia. Bloqueie e etiquete a fonte de energia usando cadeado ou algum outro dispositivo de bloqueio que o trabalhador tenha controle sobre, como também uma etiqueta indicando que o equipamento foi desligado. Verifique se toda a fonte de energia foi isolada, tentando ligar o equipamento antes de começar a trabalhar nele. Quando o trabalho for completado, libere o equipamento do cadeado e teste o equipamento. Procedimentos apropriados de isolação. Esta seção fornece mais detalhes sobre o processo de isolação e bloqueio de equipamento. O processo básico é como segue. 1. Selecione um potencial aprovado ou dispositivo de teste de voltagem e tenha certeza de que está funcionando corretamente. 2. Determine o ponto de isolação para o equipamento no qual você vai trabalhar. 3. Abra o ponto de isolação. Abra um disjuntor ou chave e remova o fusível. 4. Aplique cadeado e etiqueta no ponto de isolação. 5. Utilizando o potencial aprovado ou dispositivo de teste, verifique se o equipamento no qual você vai trabalhar está morto. Você deve testar entre linha e terra, linha e neutro, neutro e terra. 6. Reverifique o potencial ou o dispositivo de teste de voltagem em uma fonte garantida para estar certo dele ainda estar funcionando. Agora você pode começar a trabalhar. Testando equipamento vivo. Em alguns casos, você precisará testar equipamentos enquanto ele está operacional e, portanto, não será capaz de aplicar o processo bloqueio e etiquetagem. Quando fazendo testes, você terá que abrir o painel e ficar muito perto de circuitos vivos, enquanto anexando pontas de prova. Você precisará tomar cuidados especiais para evitar contatos com os circuitos vivos. Algumas coisas a considerar. Regulamentos têm sido desenvolvidos para limitar quão perto você pode chegar de aparelhos vivos. Esteja certo de segui-los. Quanto maior a voltagem, maior será o risco.
Garanta que seus instrumentos de teste estejam classificados para a voltagem que você está testando. Testar circuito de alta voltagem exige equipamento de proteção pessoal adicional, tal como luvas de borracha isolada eletricamente. Testar equipamento vivo pode ser muito perigoso. Por causa disso, algumas companhias proíbem testes vivos. Mesmo se a companhia permitir teste vivo, eles tipicamente terão regras muito específicas, procedimentos e precauções de segurança para desempenhar esses testes. Esteja certo de estar familiarizado com esses procedimentos. Uma nota sobre regulamentos. Há numerosos regulamentos que foram desenvolvidos para manter você seguro enquanto no trabalho. Eles cobrem coisas como isolar e bloquear equipamentos, que distância você deve manter do aparelho elétrico vivo. Essa distância é dependente do nível de voltagem e treinamento. Que tipo de equipamento de segurança deve ser usado quando desempenhando certas tarefas de soluções de problemas? Que tipo de equipamento de teste deve ser usado, sob quais condições? Que treinamento é necessário para desempenhar várias tarefas? Por exemplo, uma pessoa com treinamento especializado é permitida ficar mais próximo de aparelhos elétricos vivos do que uma pessoa não treinada. Esses regulamentos, que são tipicamente desenvolvidos por governos e outras entidades reguladoras, podem variar de região para região, dependendo da jurisdição e mesmo de companhia para companhia. E seja certo de estar consciente de qual deles se aplica a você. Riscos de choques. Nota: essa seção cobre algumas informações básicas sobre os riscos de choques. Ela também cobre as diretrizes para bloqueio e etiquetagem, um procedimento para isolação de equipamento e alguns pontos sobre testar equipamento vivo. Essa informação é geral na natureza e significou apenas ilustrar certos pontos. Dependendo de seu local, esses pontos podem ou não ser aplicados. Antes que você comece a resolver problemas em equipamentos elétricos, você precisa conhecer os procedimentos e políticas de sua empresa para isolar e bloquear equipamento, como também qualquer política específica para testar equipamento. Perigo de arco voltaico. Se você está familiarizado com soldagem por arco elétrico, então está consciente que o menor arco criado por um equipamento de solda pode gerar enorme calor para derreter metal, como também gerar suficiente raio ultravioleta para queimar sua pele. No caso, quando o equipamento elétrico tem um problema, causando um arco voltaico, a energia liberada pode muitas vezes ser maior do que a de uma máquina de solda por ar, capaz de causar queimaduras severas. Em adição, quando um arco elétrico é estabelecido, o material e ar ao redor se tornam superaquecidos, causando uma rápida expansão na área. O resultado pode ser explosivo, causando metal fundido e partes se tornam estilhaços voadores, movendo-se em uma alta velocidade e pondo em perigo qualquer um na área. Se você está na vizinhança de tal equipamento quando isso acontece, o clarão, calor e estilhaços causados pelo arco pode ser uma ameaça para a sua vida. Fatores que afetam o risco. Quanto maior a quantidade de energia que o arco produz, mais perigoso ele é. Os seguintes são os maiores fatores que determinam a quantidade de energia que um arco pode possivelmente produzir em várias situações: corrente de falha disponível, voltagem e tempo de compensação para o dispositivo de proteção. Se você estiver longe o suficiente de um arco voltaico, você não estará em risco de lesão. A distância segura de qualquer dispositivo elétrico para o risco de arco voltaico é determinada pelos 3 fatores acima e, portanto, será diferente para cada local de equipamento. A maioria dos equipamentos elétricos agora contém etiquetas
que identificam essa distância, como também as outras informações importantes de segurança, protegendo-se contra riscos de arcos voltaicos. Como um mantenedor, será exigido que você trabalhe mais próximo de equipamentos e do limite do arco. Capacetes, óculos de segurança, luvas e sapatos de trabalho com classificação de isolação elétrica fornecem proteção durante o trabalho normal. Contudo, nos eventos de circuito ou falha de aparelhagem resultando em um arco térmico sendo criado, é exigido muito mais proteção. Equipamentos de proteção pessoal especializado foi desenvolvido para fornecer essa proteção adicional. Para ser efetivo, esse equipamento deve proteger contra os resultados de um arco voltaico, tal como calor, raios ultravioleta e estilhaços. Nota: o seguinte é alguma informação geral sobre proteger contra riscos de arco. Esteja certo de seguir a legislação apropriada e políticas de sua companhia antes de tentar trabalhar próximo de aparelhagem eletricamente viva. Vestuário de proteção contra arco voltaico. A roupa pode ser feita de muitos materiais diferentes. Alguns desses materiais oferecem melhor proteção contra o calor causado por um arco do que outros. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Material sintético, como o nylon, poliéster, nunca devem ser usados quando perto ou trabalhando em equipamentos elétricos energizados. Esses materiais são inflamáveis e têm uma tendência de derreter e grudar na pele quando expostos a altas temperaturas. Mistura de algodão com material sintético também não deve ser usado próximo a equipamentos pelas mesmas razões acima. Algodão puro fornece uma mínima barreira para temperaturas de arcos, mas pode inflamar rapidamente. Contudo, ele queima e cai, melhor do que grudar na pele. Materiais como algodão ou misturas de algodão tratados com uma química retardante de chamas fornecem o mínimo nível de resistência à chama. Geralmente, as empresas adquirem e disponibilizam roupas especiais que atendem às normas técnicas regulamentadas para esta área de trabalho. Óculos de segurança. Para trabalho normal, lentes claras são adequadas. Contudo, proteção classificada para os olhos contra arco voltaico em trabalho vivo, resolução de problemas, como mutar e aplicar ou remover terra é exigida. Em alguns casos, a cobertura completa da face é exigida também. Outros equipamentos de proteção pessoal. Outro equipamento de proteção especializado pode ser exigido quando desempenhando trabalho onde o risco de arco estiver presente. Alguns exemplos são um capacete com forro resistente a fogo, luvas de couro, proteção auricular, sapatos com cobertura de couro, veja a figura 6. Algumas notas adicionais. Em geral, todo vestuário e roupa de baixo devem ser 100% algodão. Vestuário resistente a fogo deve, então, ser vestido sobre eles quando trabalhando ou perto de equipamentos elétricos energizados. Para fornecer uma proteção adequada, camisas e macacões devem ter mangas compridas para proteger todo o braço. Em certas circunstâncias, ternos podem ser exigidos. Esses ternos de proteção são construídos de materiais mais pesados, geralmente materiais resistentes a fogo. Estes materiais mais pesados contêm material como Kevlar para proteger contra impacto, como também calor. Esses ternos podem ser na forma de guarda-pó e capuz ou estilo completamente fechado com capa. Todo vestuário resistente a fogo tem um ATPV, que é a classificação do valor de proteção térmica. Este valor indica até quanto de energia de arco voltaico o vestuário pode proteger. NFPA 70E. A NFPA 70E, Standard for Electrical Safety,
in the Workplace, ou Norma para Segurança Elétrica no Ambiente de Trabalho, define padrões e regulamentos para trabalhadores trabalhando nas proximidades de equipamentos elétricos energizados. Ela afirma que, quando o trabalhador estiver dentro do limite de proteção de arcos, o trabalhador deve ser qualificado e vestuário protetor de arcos voltaicos deve ser usado. Para ajudar trabalhadores melhor entenderem os perigos de trabalhar próximo de equipamentos energizados, a NFPA 70E atribui a categoria de risco de perigo de 0 a 4, que representa o nível de risco. Ela também identifica a classificação ATPV para o vestuário protetor de arco voltaico, que se encontra nas exigências de cada das categorias de risco de perigo. Você deve ter certeza de que o valor ATPV do vestuário protetor que você está usando se encontra dentro da categoria de risco do equipamento no qual você está trabalhando. Nota: essa seção cobriu apenas algumas informações básicas sobre riscos de arco voltaico, a NFPA 70E, como também outros regulamentos. Para maiores detalhes, é preciso aprofundar nessa norma. Observação: foram citadas instituições norte-americanas para falar sobre normas, devido ao fato de que a maioria dos equipamentos encontrados é importado. Quem cuida das normas técnicas no Brasil é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quem cuida das normas de segurança no trabalho é o Ministério do Trabalho, através da NR10. Antes de começar a resolver problemas em equipamentos elétricos, você precisa descobrir as regras e regulamentos exatos que você terá que seguir. Veja abaixo um exemplo de regras estabelecidas por uma empresa para atuar em área de alto risco de acidentes. Desligamento de cabine primária e subestações de energia. Geral. 1.1. Informar aos usuários de energia elétrica. 1.2. O desligamento deverá ser feito sempre em 2 pessoas. 1.3. O colaborador que estiver acompanhando aguarda na porta da cabine e o outro entra para a execução do desligamento. 1.4. Para a execução de ações dentro de qualquer uma das cabines, deve-se utilizar as luvas de proteção classe 2, que se encontram nas cabines de energia juntamente com a chave de manobra manual. 1.5. Dirigir-se à sala de geradores, acionar o botão de emergência de cada um dos geradores, abrir seccionadora geral localizada no painel de controle do gerador 1, lacrá-la e deixá-los em regime manual, lockout e tagout. 1.6. Dirigir-se à sala de PABX e desligá-lo por completo, alimentação, baterias, retirando o plug da tomada. 1.7. Dirigir-se à sala de ensaio de vida e, caso esteja funcionando, desligá-la através do ícone parada da sala no computador de controle da sala. Subestação 1. 1.8. Durante o desligamento, deve-se utilizar luvas de proteção classe 2 que se encontram na subestação 1 juntamente com a chave de manobra manual. 1.9. Desligar o cubículo 5TR1 através do botão OFF no mesmo cubículo. Travar o botão OFF através da chave de segurança, desligar sua seccionadora e retirar a chave que deve ficar junto ao responsável pelo desligamento. 1.10. Colocar os bloqueios necessários neste cubículo, lockout, tagout. 1.11. Observar a sinalização de alimentação nos painéis PGBT1 modo 2 e PGBT-E modo 10 quanto à existência de energia elétrica. 1.12. Desligar o cubículo 6TR2 através do botão OFF do mesmo cubículo. Travar o botão OFF através da chave de segurança, desligar sua seccionadora e retirar a chave que deve ficar junto ao responsável pelo desligamento. 1.13.
colocar os bloqueios necessários nesse cubículo, lockout e tagout. 1.14. Observar a sinalização de alimentação no painel PGBT2, modo 6, quanto à existência de energia elétrica. 1.15. As luvas e a chave de manobra devem ser deixadas na subestação para as próximas ocorrências. Subestação 2. 1.16. Durante o desligamento, deve-se utilizar luvas de proteção classe 2 que se encontram na subestação 2 juntamente com a chave de manobra manual. 1.8. Colocar os bloqueios necessários nesse cubículo, lockout, tagout. 1.9. Observar a sinalização de alimentação dos painéis PGBT3, modo 2, quanto à existência de energia elétrica.